Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a principal aliança militar do Ocidente, deram início nesta terça-feira a uma reunião marcada por ruídos antes da abertura formal. O motivo é a pressão do líder ucraniano Volodymyr Zelensky para que o país seja admitido o quanto antes na organização. Zelensky chegou a dizer que a relutância seria um sinal de fraqueza da aliança, que vem despejando bilhões de dólares em ajuda militar para Kiev. Mas, por enquanto, não há disposição para acelerar um processo que pode levar alguns anos para sair do papel. Os países do leste europeu defendem que a adesão é a melhor forma de deter novos ataques da Rússia contra a aliança. Já Estados Unidos e Alemanha acreditam que a eventual entrada da Ucrânia na OTAN pode provocar a Rússia. Mas as regras da aliança militar não permitem que um país em guerra entre para o grupo. Por outro lado, a reunião deve dar o sinal verde para a entrada da Suécia, depois da Turquia abandonar algumas restrições à expansão. Com isso, a OTAN passará a ter 32 países, 2 a mais do que tinha antes do início da invasão russa na Ucrânia. O Ao Ponto de hoje discute a reunião da OTAN na Lituânia e como a Rússia respondeu ao encontro de líderes que acontece a cerca de 200 quilômetros de uma de suas fronteiras. Nesse episódio, a gente conversa com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade Harvard. Eu sou Carolina Moran. Eu sou Felipe Barini. O Ao Ponto de 12 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Professor Vitélio Brustolin, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Ao Ponto. Essa reunião da OTAN que começou ontem na Lituânia já vinha sido motivo de manchetes nas últimas semanas, mesmo antes dos líderes chegarem até Vilnius. E por uma série de motivos, a gente começa pelo primeiro e talvez acho que é o mais quente hoje, que é a Ucrânia. O Volodymyr Zelensky ele tem aumentado a pressão para que o país faça parte da aliança. Tem algumas declarações fortes. Dá para dizer se essa estratégia vai dar certo? Olá, Felipe, Carol, olá, ouvintes. Olha, Felipe, o que o Zelensky tenta é extrair dessa reunião uma declaração com prazos, com um cronograma. Ele dá a expressão de algoritmo para isso. O que ele quer é um comprometimento mais efetivo, uma espécie de calendário do ingresso da Ucrânia na OTAN. Mas já era claro que a Ucrânia não poderia ingressar nesse momento, isso já vinha sendo dito, né, em falas, por exemplo, do presidente da França, do Emmanuel Macron, que já há algumas semanas disse que o mais provável é que se faria um calendário de ajuda de longo prazo à Ucrânia, mais ou menos nos moldes que os Estados Unidos têm com Israel, que é uma ajuda anual. E recentemente o Jens Stoltenberg, né, o secretário-geral da OTAN, disse que o mais provável é mesmo comprometimento a um programa de apoio à Ucrânia de vários anos, e isso foi reafirmado pelo Jake Sullivan ontem, né, assessor de segurança nacional do presidente Biden, e também fica claro no comunicado da OTAN que já foi publicado hoje. Então, na verdade, a Ucrânia não pode ingressar na OTAN nesse momento, assim como não poderia ingressar na OTAN no ano passado, ao contrário do que o Putin alega, porque a Ucrânia estava em guerra no Donbás desde 2014, uma guerra promovida, inclusive, pela Rússia, com o grupo Wagner naquela região. E países em guerra não podem ingressar na OTAN, é contra as regras da OTAN. E nesse momento a Ucrânia continua em guerra. E tem um agravante. Vamos imaginar que a OTAN abrisse uma exceção, o que nunca aconteceu na história da organização. No primeiro míssil russo que cair na Ucrânia, a OTAN está diretamente na guerra e não indiretamente, como faz nesse momento. A gente não vê tropas da OTAN dentro da Ucrânia, por exemplo. Então, seria a Terceira Guerra Mundial, né? Isso arrastaria o mundo para a Terceira Guerra Mundial. Então, o mais provável é que não saia desse encontro uma afirmação de quando a Ucrânia vai aderir, a não ser que seja na linha a Ucrânia se tornará membro da OTAN quando acabar a guerra com a Rússia. Mas sim que sai um calendário de ajuda de longo prazo à Ucrânia, que é algo, aliás, que vai contra os interesses da Rússia, porque a Rússia luta, nesse momento, uma guerra de resistência. Ela espera que os países que apoiam a Ucrânia desanimem e enfraqueçam esse apoio ao longo dos próximos meses, e que isso fortaleça a posição russa e que ela consiga congelar suas posições no teatro de operações na Ucrânia, Felipe.
Professor, nessa terça-feira, o presidente ucraniano chegou a atacar o que ele chamou de fraqueza da OTAN na análise do pedido da Ucrânia de candidatura, a país membro da organização. Emparedar a principal aliança militar do planeta é algo que os países da OTAN vão aceitar sem questionar? Ou a percepção é de que o discurso do Zelensky passa por um certo jogo de cena aí? Do ponto de vista do Zelensky, se a Ucrânia tivesse conseguido aderir à OTAN lá em 2008, quando ela se candidatou junto com a Geórgia, nada do que a gente está vendo hoje teria acontecido. Do ponto de vista da Ucrânia, quando houve aquela candidatura em 2008 e ela foi barrada pela Alemanha e pela França, justamente porque havia o temor de não importunar a Rússia, do ponto de vista deles, se tivesse sido aceito naquele momento, não haveria nem a anexação da Crimeia em 2014 e nem a invasão russa em 2022. E o Zelensky tem argumentos históricos para afirmar isso, porque em 1994, por exemplo, a Ucrânia entregou seu arsenal nuclear para a Rússia. E quem garantiu que iria defender a Ucrânia pelo memorando de Budapeste naquele momento foi a própria Rússia, juntamente com todos os outros 4 membros permanentes do Conselho de Segurança, os Estados Unidos, a China, a França e o Reino Unido. E esses países não defendem, a China, por exemplo, não está defendendo a Ucrânia, e os outros países não entraram diretamente na guerra, eles fornecem armamento. Mas a própria Rússia, que tinha se comprometido com a defesa da Ucrânia, ataca a Ucrânia. Então, veja, no período em que a OTAN promoveu a política de portas abertas, de deixar que países peçam ingresso, de não forçar os países, mas ao mesmo tempo de manter a porta aberta, ingressaram vários países. Em 99 ingressou a Polônia, a Hungria, a Tchequia, a antiga República Tcheca, e o mesmo foi feito com Estônia, Letônia, Lituânia, Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia em 2004. Então, a Ucrânia, naquele momento, tinha uma possibilidade de evitar futuros conflitos com a Rússia, porque é exatamente isso. Esses países pediram para ingressar na OTAN para se defender da Rússia. As pessoas costumam olhar para essa questão como se só houvesse 2 lados, o lado da OTAN e o lado da Rússia. Mas, na verdade, existe o lado de cada um desses países que procurou seu interesse nacional e procurou se defender. Hoje, por exemplo, quando a gente olha para esses países bálticos, a Estônia, Letônia, Lituânia, e juntamente com a Polônia, todos esses países já foram repúblicas soviéticas e são os países que mais ajudam a Ucrânia em termos de esforço do PIB, em termos do que eles podem, em termos do tamanho das suas economias. Alguns chegam a investir cerca de 1% na Ucrânia, para que a Ucrânia se defenda. Só para a gente ter uma ideia de comparação, o Brasil investe anualmente em defesa 1,3%, e no ano passado investiu 1,1%. Então, é muito significativa a ajuda desses países para que a Ucrânia se defenda, porque eles têm uma história com a antiga União Soviética, eles têm medo da expansão da Rússia. Falando em dinheiro, o valor total das promessas de desembolso dos países ocidentais, da OTAN e aliados, chegou a 100 bilhões de euros, pelo menos nesse lado da guerra. A gente não deve ter mudança a curto prazo. Não, é exatamente o contrário. É exatamente essa fala do Jake Sullivan, do assessor de segurança nacional dos Estados Unidos. Ele diz que o Putin espera que haja um arrefecimento, uma fraqueza do apoio à Ucrânia, mas que todas as vezes em que os países que ajudam a Ucrânia se reúnem, na verdade, só existe um consenso maior e um fortalecimento maior. É importante que a gente ressalte aqui que o Putin tinha declaradamente com essa guerra alguns objetivos. Ele queria, primeiro, afastar a Ucrânia da OTAN, segundo, afastar a Ucrânia da União Europeia, e terceiro, desmilitarizar a Ucrânia. Todos esses objetivos saíram pela culatra. Hoje, a Ucrânia está muito mais próxima da OTAN e da União Europeia, que inclusive vota em ritos sumários os processos de adesão da Ucrânia à União Europeia, e hoje as Forças Armadas da Ucrânia, elas são muito mais poderosas do que eram no início da invasão russa em fevereiro de 2022 ou de em qualquer outro momento da história da Ucrânia, ressaltando aqui que em 94 a Ucrânia tinha armas nucleares. Agora, existe uma questão que precisa ser afirmada aqui. Nesse momento, a Suécia adere à OTAN, o que é muito significativo, porque a Suécia foi neutra durante 209 anos.
A última guerra em que a Suécia esteve envolvida foi em 1814 contra a Noruega. A Suécia conseguiu atravessar momentos históricos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, sem entrar diretamente nos conflitos militares. Durante a Segunda Guerra, por exemplo, a Suécia deixou que parte do seu território fosse utilizado por tropas alemãs para ajudar a Finlândia e depois recebeu refugiados, pessoas que fugiam dos nazistas no seu território. Então, essa agressão russa modifica mais de 2 séculos de história ali no Mar Báltico, e o mesmo acontece com a Finlândia. A Finlândia vinha sendo neutra desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Se a gente contar desde 1945, são 78 anos de neutralidade. O presidente do país afirmou que tem certeza de que agora os finlandeses se sentem mais seguros, com a sensação de viver numa Europa mais estável. O secretário-geral da OTAN falou que a Finlândia, como nova integrante, vai receber garantia de uma segurança rígida. Esses 2 países ingressaram juntos na União Europeia em 1995. E logo depois que a Finlândia aderiu à OTAN, no dia 4 de abril desse ano, 15 segundos depois, ela aceitou o ingresso da Suécia, porque os 2 países têm um contexto geopolítico de complementaridade. Então, veja, existe uma questão aqui que é: a guerra é uma continuação da política por outros meios, né? Essa é uma definição do Clausewitz, o autor de estudos estratégicos. Os objetivos políticos do Putin com essa guerra, eles estão dando errado, eles estão dando efeito contrário. Hoje a OTAN se expande muito mais por conta, inclusive, da agressão russa à Ucrânia. Veja só, em dezembro de 2021, menos de 25% da população da Finlândia e da Suécia eram favoráveis ao ingresso desses países na OTAN. Assim que a Rússia invade a Ucrânia, esse número ultrapassa 80%, chegando a 86% em alguns momentos, em algumas pesquisas. Então, esses países saem de décadas, no caso da Suécia, de séculos de neutralidade, justamente por imaginar que a Rússia poderia fazer com eles a mesma coisa que faz com a Ucrânia nesse momento. Vamos imaginar que a Rússia consiga manter uma parte do território da Ucrânia. Hoje ela tem 17% contando com a Crimeia, que ela já tinha desde 2014, e ela já controlava boa parte do Donbás desde 2014 através da Guerra Civil. Então o que ela conseguiu foi finalizar uma ponte terrestre em Zaporizhzhia e Kherson, sem conseguir tomar totalmente aqueles oblastes, para juntar o Donbás com a Crimeia. Se ele conseguir isso seria uma vitória militar que não se reverteria numa vitória política nessa guerra. E como a guerra é política, uma derrota política é uma derrota na guerra. Putin poderia, inclusive, manter esse território, como aconteceu, inclusive, nas guerras lá com a Finlândia, na Guerra de Inverno, na Guerra de Continuação durante a Segunda Guerra. A União Soviética manteve 11% do território da Finlândia, a região da Carélia, mas a Finlândia se manteve soberana. Então, o que ocorre nesse momento é que o Putin leva a uma revisão de acordos que foram feitos com o Stalin. O Stalin fez com a Finlândia lá em 1945, leva aquele empate que houve em 1945 a se tornar uma derrota para a Rússia. E leva a situação da Suécia a um contexto que não era necessário, não havia necessidade naquela região estratégica do Mar Báltico de ter aliados da OTAN, inclusive fazendo fronteira com a Rússia, como a Finlândia faz, de 1.340 quilômetros. Estendendo um pouco mais sobre a entrada da Suécia na OTAN, professor, até que ponto essa ampliação, que já era dada como certa há algum tempo, fortalece a aliança militar? Pois no Mar Báltico, a Rússia tem um exclave, uma parte do território russo que fica fora da Rússia, que é Kaliningrado. Agora, mais de 90% do Mar Báltico passa a ser território da OTAN. É muito estratégico, porque ali é uma saída, uma das poucas saídas de água quente que a Rússia tem, porque boa parte dos portos da Rússia congela durante um período do ano e ela não consegue utilizar. Isso acontece, por exemplo, no Mar Negro, que não congela, né? Então é por isso que a Turquia é tão estratégica
para a Rússia, né? Porque ali tem os estreitos de Bósforo e Dardanelos que permitem a saída dos navios para o mar Egeu e para o resto do mundo. E o mesmo acontece ali no Mar Báltico. Agora, em termos militares, o que é mais expressivo é a Força Aérea Viking, que foi montada recentemente, ainda no contexto da guerra da Ucrânia, entre a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e a Noruega, porque essa força aérea ela congrega 250 aeronaves de combate, o que é muito expressivo, é comparável à força aérea do Reino Unido ou da França, por exemplo, e essa força aérea tem capacidade de proteger os países bálticos, justamente naquela área ali de Kaliningrado, na fronteira com Belarus, que é um aliado da Rússia. Mas em termos militares, o exército da Finlândia é muito maior que o da Suécia. A sua força de guerra é estimada em 280 mil soldados, e aí tem uma força de reserva de mais 900 mil. O exército da Suécia é de 57 mil soldados, mas são dois países muito desenvolvidos tecnologicamente, né? A gente vê isso, por exemplo, no programa Gripen, né? Nesse caça que o Brasil comprou da Suécia e produz desenvolvimentos tecnológicos conjuntos com a Suécia, né? Numa versão nova dele, o Gripen-E. Então, existe um ganho não só geopolítico naquela região, que é muito importante, lembrando que por ali, né, pelo Mar Báltico, passam o Nord Stream 1 e 2, né, os gasodutos que alimentavam a Europa até antes da guerra, né, e por ali também existe essa saída estratégica do mar, que agora vai precisar passar pelos estreitos da Suécia e da Finlândia naquela região, Felipe. E falando da Rússia, o governo russo, através do secretário de imprensa, o Dmitry Peskov, ele disse que a aliança trata a Rússia como um inimigo, pode até ser entendido como um discurso daqueles ecos da Guerra Fria que Putin sempre menciona nos seus discursos. O fato é que o país está diante de uma guerra sem solução clara, um adversário cada vez mais bem armado e sem muitas opções, tanto no campo militar quanto no campo político. Essas declarações de união da OTAN, elas podem causar alguma mudança de curso na Rússia por enquanto, ou a gente só deve ficar no campo das declarações? São interessantes essas declarações porque em 2019 o presidente Macron tinha declarado morte cerebral para a OTAN, né? A OTAN vinha se enfraquecendo. O maior expansionista da OTAN nesse momento é o próprio Putin, né? A agressão dele à Ucrânia faz com que a OTAN se fortaleça, se unifique. Vocês devem lembrar que durante a administração Trump, ele cobrava dos países da OTAN porque eles não estavam investindo 2% do PIB em defesa. Hoje, 2% do PIB passou a ser o piso do investimento militar da OTAN, ou seja, o investimento mínimo desses países. Então, a gente vê um fortalecimento da OTAN. E existem algumas questões, né? Eu costumeiramente ouço a pergunta: por que a OTAN continuou existindo após a extinção da União Soviética, sendo que a organização que fazia frente à OTAN, que era o Pacto de Varsóvia, foi extinta junto com a União Soviética? Pois é, mas apenas 6 meses depois da extinção da União Soviética, a Rússia criou a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. 6 meses depois. É uma organização que faz frente à OTAN. Existem outras organizações, né, a Organização de Cooperação de Xangai, que começa a ser vista como uma organização que pode fazer frente à OTAN. Então, na verdade, quando a gente olha para essas questões, é preciso que se perceba que países não têm amigos, países têm interesses. E nas relações internacionais, os países são expansionistas por natureza. Então, tanto a OTAN tem objetivos estratégicos de agregar mais aliados, de conseguir se fortalecer como uma aliança militar, quanto a Rússia tem sim interesses imperialistas já declarados pelo Putin várias vezes. O Putin se compara a Pedro Grande, um conquistador territorial do Império Russo. O Putin e a Rússia têm objetivos expansionistas territoriais.
o Putin afirma que a pior catástrofe da guerra do século XX foi a dissolução da União Soviética. E ele quer retomar áreas que já foram parte da União Soviética, dentre elas a Geórgia, onde houve a guerra em 2008, justamente porque houve a negativa de ingresso à OTAN, a Ucrânia nesse momento. Então, os dois lados têm interesses aqui, mas existe uma diferença. A OTAN comete erros, né, como o bombardeio na Iugoslávia em 1999, por exemplo, é considerado um erro da OTAN, mas a OTAN não invade territórios, né, ou pelo menos não invade e fica lá expandindo o seu império, como a Rússia tenta fazer nesse momento. O alerta vermelho para esses países que pediram para aderir à OTAN na década de 90 e no início dos anos 2000 foi a guerra na Chechênia, em 1994 a 96, quando a Rússia massacrou mais de 50 mil civis ali da Chechênia que queriam a independência. Depois, de 99 a 2009, foram mortos pelo menos mais 50 mil. Durante essas duas guerras, né, a Segunda Guerra foi durante a administração Putin, os países ficaram com medo da Rússia. Eles pediram para aderir à OTAN justamente porque eles tinham medo de uma agressão e de uma Rússia que pudesse tentar reaver os territórios que foram partes da antiga União Soviética, Felipe. Recep Erdogan sinalizou que o parlamento vai ratificar a adesão. Ele impôs condições, como receber caças dos Estados Unidos. Professor, o apoio da Turquia à Suécia na OTAN causou alguns comentários negativos em Moscou. Hoje, turcos e russos mantêm uma relação complexa, cheia de nuances e que envolve posições, por vezes, até conflitantes. A gente pode ver tensões entre Ankara e Moscou em breve, em cenários como a Síria? A Síria, por enquanto, ainda não. A Rússia precisa da Turquia, né, como eu mencionei antes, por causa dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, né, da saída do Mar Negro. Agora, o Erdogan já vinha fazendo sinalizações de proximidade com a OTAN, porque, veja, a Turquia é membro da OTAN, mas a Turquia também tem uma boa relação com a Rússia. Eu vou fazer uma contextualização aqui. Em 2016, houve uma tentativa de golpe militar na Turquia para derrubar o Erdogan por cerca de 10 mil militares. E o Erdogan afirma que quem idealizou esse golpe foi o Fethullah Gulen, que é um acadêmico que mora nos Estados Unidos. E o Erdogan começou a pedir a extradição do Fethullah Gulen para a Turquia, e os Estados Unidos passaram a negar essa extradição. Aí, nesse contexto, né, de descumprimento de direitos humanos, né, a adesão da Turquia à União Europeia ficou paralisada. A Turquia tenta aderir à União Europeia já há muitas décadas. O processo se inicia lá no final da década de 1980, mas, de fato, as movimentações começam em 2005, né? A União Europeia nem existia lá em 87, quando a Turquia fez um movimento para fazer comércio com os países que faziam parte já de um bloco econômico inicial. Em 99 já existe a União Europeia e ela sinaliza que a Turquia pode ingressar se cumprir alguns requisitos, e em 2005 a Turquia passa a tentar cumprir esses requisitos, até que isso é paralisado em 2016 por conta de alegadas violações dos direitos humanos e autoritarismo dentro da Turquia pelo governo Erdogan. Então, veja só, a Turquia tenta, nesse período, comprar a defesa antiaérea dos Estados Unidos, a defesa Patriot, que inclusive os Estados Unidos fornecem para a Ucrânia nesse momento, e os Estados Unidos negam essa venda. Aí a Turquia compra o sistema S-400 da Rússia. Só que a Turquia fazia parte do programa F-35, chegou a investir quase 2 bilhões de dólares no desenvolvimento da aeronave F-35. E aí os Estados Unidos expulsam a Turquia do programa F-35 porque não é compatível que você tenha um jato dos Estados Unidos e a defesa antiaérea da Rússia. Os segredos da aeronave seriam vazados para a Rússia. Aí o que acontece? Desde então existe esse atrito. A Turquia tenta comprar o F-16, que parece que agora vai ser liberado, né? É uma parte desse acordo em ela aceitar a Suécia, mas a Turquia também tem problemas com os curdos, né? Que são de 15% a 20% da população da Turquia. Eles querem formar um país independente,
E os curdos têm movimentos como o PKK, né, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, e o FETÖ, né, que a Turquia considera terroristas. E alguns membros desses grupos, né, cerca de 33 pessoas, segundo Erdogan, estariam ali na Finlândia e na Suécia. Então, esses países tiveram que alterar suas legislações para permitir a extradição dessas pessoas para a Turquia e também aumentar a cooperação militar entre a Suécia, a Finlândia, esses países, e a própria Turquia. E a gente tem um outro contexto no comunicado dos líderes divulgado nessa terça-feira, que a gente está gravando o programa, que é um recado para a China, que apesar da OTAN ser baseada na Europa, ela está olhando muito por influência dos Estados Unidos para o cenário da Ásia e Pacífico. A gente teve até a presença de líderes da Austrália, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia em Vilnius. O que a gente pode ler desses recados diretos e indiretos para Pequim? Essa questão é dividida dentro da OTAN, né? Houve uma visita conjunta do presidente Macron e da Ursula von der Leyen à China há pouco tempo, um pouco mais de um mês, e o Macron disse que não deve haver um consenso dentro da OTAN de combater a China, e já a Ursula von der Leyen disse que se a China fornecer equipamento militar para a Rússia na guerra contra a Ucrânia, ou se houver um envolvimento direto da China nesse conflito, haveria consequências, sim, tanto dentro da OTAN quanto na União Europeia. Então existe uma divisão desses países em relação à China. A China, para além da questão de Taiwan, que é o que mais aparece, né, os Estados Unidos reconhecem Taiwan como território chinês, mas não reconhecem que a China tem direito de usar a força para submeter aquele território ao governo da China. É considerado uma estratégia ambígua dos Estados Unidos, né? O melhor para a China, se ela quiser retomar Taiwan, seria fazer um movimento semelhante ao que aconteceu em Hong Kong, de conquistar politicamente, esvaziar a oposição. Inclusive, no ano que vem vai haver eleições em Taiwan e a China vai tentar tomar o poder sem usar a força. Mas existem outras questões ali que incomodam países. Não é a primeira vez, né, que o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, esses países fazem parte da reunião da OTAN, né? No ano passado isso também aconteceu. Existem questões, por exemplo, como demarcação de territórios marítimos no Mar do Sul da China. A China traçou 9 linhas no mapa, né, as chamadas Nine Dash Lines, e afirma que aquilo ali é historicamente território deles, quando já é comprovado que não foi território da China antiga, nem nesse momento. Isso acaba invadindo o território de outros países. Então existe ali sim uma questão de contenção, de segurança da China. Mais uma vez, os países são naturalmente expansionistas nas relações internacionais. Potências tentam expandir os seus domínios e os seus territórios. Todas as grandes potências hoje fazem isso. Os Estados Unidos fazem, a China, a Rússia, a gente vê isso no cenário internacional. E aí existem alianças e movimentos de contenção desse expansionismo, e é isso que a gente vê, por exemplo, na atuação da OTAN nesse momento. Professor Vitélio Brustolin, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para o senhor. Volte sempre aqui ao Ponto. Poxa vida, um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, bom dia a todos. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.